Meu nome é Tamara, sou hematologista, faço parte do time do SofosMed e a gente vem criando conteúdo de qualidade, prático para você, estudante de medicina, médico recém-formado, residente. Então curte, compartilha, segue a gente, traz seus comentários e hoje eu vou falar um pouquinho sobre um exame que a gente usa muito na prática clínica, não só na hematologia, na verdade, acho que na medicina como um todo, que é o RNI, que é, na verdade, a razão normatizada internacional e é uma padronização do TP. Pausa. O que é o TP? O TP é o tempo de protrombina, é o tempo que leva para formar um coágulo de fibrina quando a gente tem a exposição do fator tecidual, uma lesão, um trauma, né? Pensando na via extrínseca da coagulação, que está até aqui, o esquema bem simplificado. Então, pensando mais nessa via extrínseca, que é do fator 7 da coagulação majoritariamente. Então, quando a gente pensa em TP, a gente pensa na via extrínseca e no fator 7. E o RNI segue o mesmo caminho. Geralmente é um exame que ele é colhido num tubinho que tem como anticoagulante o citrato, que é o tubinho da tampa azul, e o TP ele é dado em segundos, tanto do paciente quanto do controle, e a partir daí o ideal é que venha com uma porcentagem, tá? A gente sabe que a cascata de coagulação ela não é tão simples assim, né? Na verdade, a gente tem a cascata de coagulação se autocontrolando e se retroalimentando, e tem uma participação intensa, a gente já sabe, também da parte do complemento. Então, é muito mais para isso aqui. Mas para a gente conseguir raciocinar de forma mais prática, a gente usa o esquema um pouquinho mais simples. Bom, falando sobre o RNI, como o TP utiliza muitos kits, muito reagente, era difícil de fazer essa comparação entre os resultados de exame. Acabou que passou-se a utilizar o RNI quando a gente precisava de exames mais padronizados, né? Mais comparativos. E o RNI, ele é utilizado, na verdade, como um cálculo que está aqui também, utilizando o Índice de Sensibilidade Internacional, que também é padronizado para reagentes e kits. E a partir daí a gente consegue comparar os resultados, o que é útil principalmente na prática clínica para os pacientes que são anticoagulados com os antagonistas de vitamina K. Hoje a gente tem alguns pacientes majoritariamente com os anticoagulantes diretos, mas ainda existem alguns pacientes que têm indicação estreita do uso dos antagonistas de vitamina K. E para esses pacientes a gente precisa de um controle estrito da anticoagulação. Então a gente usa o RNI. E a gente usa ele geralmente na faixa de 2 a 3, pode ser um pouquinho para mais em algumas situações específicas, tá? Mas a gente geralmente usa na faixa de 2 a 3. E a partir daí a gente vai ver qual é, se o paciente está sob o risco trombótico, ou seja, entre 2 e 3 geralmente está controlado, ou se o paciente tem um risco aumentado de sangramento. O que, na verdade, a gente não pensa, por exemplo, nos hepatopatas, no paciente que tem doença no fígado. Para esses pacientes, o raciocínio é um pouco diferente, porque esses pacientes têm não só os fatores de coagulação que são produzidos pelo fígado, e aí já fica a dica. Fatores de coagulação produzidos pelo fígado, 2, 7, 9 e 10 reduzidos, mas também tem alguns anticoagulantes naturais que também são reduzidos, por exemplo, a proteína C e S. Então, esses pacientes muitas vezes têm um RNI alargado, aumentado, mas eles não sangram. Por quê? Porque eles têm a outra parte também. Então, esses pacientes eles podem ter um RNI alargado, mas não quer dizer que esses pacientes estão sob risco de sangramento. Então, eles têm um controle hemostático interno intrínseco deles, que é autorregulado. Então, se esse paciente tem, por exemplo, uma trombose, muitas vezes a gente precisa anticoagular, mesmo com o RNI alargado pelo risco trombótico agudo dele. Bom, nas outras populações, por exemplo, na coagulação intravascular disseminada também pode estar alterado. No uso de alguns anticoagulantes direto, inclusive o RNI pode estar alterado, geralmente alargado, mas isso não é um parâmetro de controle. Então, nosso principal uso é naqueles pacientes que são anticoagulados com os antagonistas de vitamina K. Vou dar um exemplo, um caso prático. Uma paciente jovem, hospitalizada com trombose de membro inferior, trombose abdominal, fez diagnóstico de um SAF, já tinha um diagnóstico de um lúpus, e que é anticoagulado inicialmente com enoxaparina, claro. Ao finalizar tudo, esse paciente vai ter alta? Bom, vai ter que transicionar para varfarina. Como é que a gente faz? Introduz um paciente jovem, não tem outras funções orgânicas, enfim, geralmente é 5 miligramas, que é o comprimido padrão, tem de outras miligramagens também, e a gente espera 3 dias para estar fazendo esse RNI. Bom, o RNI ainda não chegou na faixa. Vamos aumentar 10% da dose. A gente pensa nessa dose de cálculo, uma dose semanal, tá? Então, aumentou 10% da dose. Mede novamente no outro dia. Ah, entrou na faixa. Bom, vamos ver se isso não vai estourar.
aguarda mais um dia para ver se a anticoagulação ficou de fato na faixa e depois o paciente pode ter alta. E esse ajuste tem que ser feito regularmente, mesmo o paciente de alta. Então, geralmente, inicialmente, a gente faz uma vez por semana. O paciente está estável há certo tempo com a dose da droga. A gente faz daqui umas 2 semanas, 3 semanas e vai alargando segundo a estabilidade. Mas é um exame super importante para a gente na prática clínica. Gostou? Curte, compartilha, traz seus comentários. Até a próxima.